Bom, agora vamos ver o teorema 3, que diz respeito a poliedros de Platão, e é um teorema de classificação. Na verdade, esse é um teorema bastante interessante, que é o seguinte: dada a definição de um poliedro de Platão, né, que a gente viu, só existem exatamente cinco classes de poliedros de Platão. Classe diz respeito ao número de faces, né? Tipo, classes de tetraedros, classes de hexaedros, ou seja, se um polinômio é de Platão, ele vai estar em uma dessas cinco classes. Só existem cinco possibilidades. E para fazer isso, essa classificação, a gente vai fazer uma contagem através do número de arestas, n, e o número de arestas n de cada face, né? E o número de arestas m de cada ângulo poliédrico, de acordo com a definição. Então, por hipótese, a gente tem um poliedro de Platão. Com isso, vamos provar que só existem cinco classes, cinco possibilidades, ou cinco tipos de poliedros que se encaixam nessa definição, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos listar os três itens que dizem respeito à definição, certo? Poliedro de Platão. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, que eu chamo de n. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas também, que chamam de m. E vale a relação de Euler. Vamos escrever aritmeticamente esses três itens, né? Nessas constantes, n, m e aqui v, a, f. E vamos trabalhar com elas para fazer essa classificação, certo? Primeira coisa, então, no polinômio de Platão, cada face tem o mesmo número n de arestas. A gente tem f faces, certo? E cada uma tem n arestas. Esse número n vai ser maior ou igual a 3, porque no mínimo isso é um triângulo, né? Não é possível que tenha somente duas para fechar o polígono. Então n é maior ou igual a 3 necessariamente. Então, cada face tem n arestas, certo? Com isso, vamos fazer uma contagem de todas as arestas do poliedro, certo? Se cada face tem n arestas, como que eu conto todas as arestas do poliedro? Basta fazer contagem n mais n mais n mais n, f vezes. Ou seja, n vezes f. Vai nos dar o número de arestas. N vezes f vai nos dar um número de arestas, certo? Eu tenho n arestas em cada face, com isso eu vou ter a contagem de todas as arestas do poliedro. Porém, cada aresta está em duas faces. Fazendo isso, a gente está contando cada aresta duas vezes, ou seja, isso aqui na verdade vai dar duas vezes o número de arestas do poliedro, certo? E aí eu vou isolar o número de faces em função do de arestas. Eu isolo f. Isolando o f, eu vou ter que 2 vezes a é igual a 2 vezes a dividido por n, certo? Pronto, aqui eu fiz uma contagem de todas as arestas através do valor n, certo? Bom, agora eu prossigo de maneira semelhante, né, ou análoga para o número de faces, né, para o número de arestas, desculpa, por ângulos poliédricos. No poliedro de Platão, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Então você pega cada vértice vai possuir o mesmo número de arestas. Com isso eu faço uma contagem de todas as arestas somando o número de arestas de cada vértice, né? Com isso eu conto todas as arestas do poliedro. Porém, de novo, essa aresta se repete, né, para cada vértice, ou seja, eu vou estar contando duas vezes cada aresta, né? Então, analogamente, eu vou ter que o número de arestas vai ser dado por m, né, que é o número de arestas de cada vértice, vezes v, que é o número de vértices. Com isso, a gente percorre todo o poliedro. Porém, nessa contagem, isso nos dá o número de arestas do poliedro vezes 2, porque é contada duas vezes cada aresta. Ou seja, isso também é igual a 2 vezes a. Isola o número de vértices, v vai ser igual a 2 vezes a dividido por m. Então, aqui eu tenho f em função de a, e v em função de a. Número de arestas de cada face, número de arestas de cada ângulo, certo? Pronto. Da relação 1 e 2 a gente tirou essa e essa expressão. E por fim, na definição de poliedro de Platão, vale a relação de Euler, que é essa aqui. Então, por fim, a gente tem que vale a relação de Euler, ou seja, v menos a mais f, certo? V menos A mais F vai ser igual a 2.
certo? Vale a relação de Euler. Esse é o item 3. Esses três itens, com esses três itens a gente tem expresso aritmeticamente a definição de um polinômio de Platão. É um poliedro de Platão, desculpa. Ele satisfaz essa e essa condição. Agora a gente junta as três. Como a gente pode juntar as três? Substitui 1 e 2 em 3, né? É a maneira mais natural para misturar todas elas. Então, substitui V e F em 3, o que vai ter? Aqui, V vai ser 2 vezes A, 2A, dividido por M, certo? Menos o próprio A, porque aqui está em função de A, mais F. F é 2 vezes A dividido por N. 2 vezes A dividido por N. Substituir 1 e 2 em 3, isso aqui vai ser igual a 2, certo? Essa expressão não está muito limpa, a gente pode simplificar ela dividindo todos os termos por 2A. Divide esse aqui, então vamos dividir aqui por 2A. Dividindo esse por 2A, o que vai sobrar é 1 sobre M, certo? Fica mais limpo. Dividindo esse por 2A, o que vai sobrar vai ser meio, certo? E dividindo esse por 2A, vai ficar mais 1 sobre N, beleza? Tudo isso igual a 1 sobre A, beleza? Essa é a principal expressão e é através dela que a gente vai trabalhar no decorrer da demonstração. Vamos chamar essa expressão de asterisco, certo? 1 sobre n menos 1 sobre 2 menos 1 sobre n. Número de vértices de cada face, número de vértices de cada... número de arestas de cada face, número de arestas de cada vértice. E aqui o número de arestas, certo? Então tudo diz respeito à aresta aqui. Essa expressão a gente guarda e aí com isso a gente vai mostrar que só existem 5 possibilidades, né, através dos valores de Mn. A gente vai trabalhar com os valores de Mn e vai cair somente em 5 possibilidades, através do número de arestas de face e número de arestas de vértice, certo? Bom, a primeira afirmação que eu vou fazer é a seguinte. Então guarda essa expressão. O que a gente tem pela definição é que Mn são maiores ou iguais a 3. A gente já comentou, certo? O que eu vou afirmar é que necessariamente um deles é igual a 3. Ou M é igual a 3, ou N é igual a 3, necessariamente. Não é possível que ambos sejam maiores que 3. Isso a gente vai provar por contradição de uma forma bastante simples. Ou seja, afirmamos que ou M é 3 ou N é 3. De fato, suponhamos por contradição que ambos são maiores que 3. Se ambos são maiores que 3, a gente vai argumentar isso da seguinte forma. Vamos cair numa contradição aqui. Se M é maior que 3, então, naturalmente, M é maior ou igual a 4, certo? Para poder aplicar no asterisco, eu vou ter que 1 sobre M é menor ou igual a 1/4, certo? Prossegue da mesma maneira para N. Se N é maior que 3, então N é maior ou igual a 4. E aí, naturalmente, 1 sobre N é menor ou igual a 1/4. Certo? Junta essas duas informações para poder aplicar em asterisco e cair numa contradição. Dessa forma, 1 sobre M mais 1 sobre N é menor ou igual a 1/4 mais 1/4, que é igual a meio, certo? Isso aqui é igual a meio. O que eu posso fazer é somar menos meio dos dois lados. Eu vou ter que 1 sobre M menos meio, né? Passei esse menos meio para cá, grosso modo. Mais 1 sobre N. Isso aqui vai ser menor ou igual a 0. Só passei esse cara para cá negativo, somei o oposto, certo? Com isso, o que eu obtive é essa expressão como sendo o número menor ou igual a 0. Isso contraria asterisco, por quê? Essa expressão é igual a 1 sobre A. E A é um número de arestas, é um número positivo, ou seja, não é possível que esse número seja menor ou igual a 0. Então, isso aqui contraria asterisco, pois A é positivo. Logo, como essa contradição partiu dessa hipótese, a gente pode afirmar com segurança que M é igual a 3 ou N é igual a 3. Um dos dois tem que ser igual a 3, certo? Se M for igual a 3,
o que a gente vai ter? Agora a gente trabalha com as possibilidades, né? Para a gente poder montar a tabela e ver que só existem 5 casos distintos. Se m for igual a 3, m é o número de arestas de cada vértice. Número de arestas de cada vértice, eu vou ter triedros como ângulos poliédricos, ou seja, todos os bicos vão ter esse formato aqui, de triedro, certo? Esse seria o caso. Ou, se n é igual a 3, n é o número de arestas dos lados, ou seja, todos os lados desse poliedro vão ser triângulos. Né? Todas as faces desse poliedro vão ser triângulos. Então, só tenho 2 casos. Ou os vértices são triedros, né? São triedros, que é para m igual a 3, número de arestas por vértice. Ou as faces são triângulos, que é o número de arestas por face. Das duas, uma. Só vai ocorrer essas duas classes. Se m for igual a 3, vamos fazer aqui. Se m for igual a 3, a gente substitui em asterisco. m igual a 3, 1/3 menos 1 sobre 2, faz com segurança aí, com simplicidade, eu já vou colocar para economizar tempo, vai ser menos 1 sobre 6, substituindo m igual a 3 aqui. Mais 1 sobre n, certo? Aqui eu estou reproduzindo asterisco, substituindo m igual a 3. Isso aqui é igual a 1 sobre a, certo? E aí eu manipulo essa expressão, aqui eu vou ter o seguinte, 1 sobre n vai ser igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre a, ou seja, isso é maior do que 1 sobre 6. Concorda? Beleza? Se isso é maior que 1 sobre 6, eu tenho que n é menor do que 6. Porém, n é maior ou igual a 3, ou seja, necessariamente n vai ser igual a 3, 4 ou 5, porque é necessariamente menor que 6, certo? Ou seja, para m igual a 3, n vai ser 3, 4 ou 5. Prossigo de maneira análoga, né, para n igual a 3. Se n é igual a 3, substituindo aqui, eu vou ter 1 sobre m, menos 1/6, só substitui ali em asterisco, n igual a 3. Tudo isso igual a 1 sobre a, que segue de asterisco. Analogamente, eu vou ter que 1 sobre m vai ser igual a 1/6 mais 1 sobre a, ou seja, vai ser maior do que 1/6. Se é maior do que 1/6, então m é menor do que 6. Se m é menor do que 6, e como m é maior ou igual a 3, eu vou ter que m é igual a 3, 4 ou 5, certo? Com isso, juntando os casos 1 e 2, a gente consegue concluir, né? Olha só, se m é igual a 3, eu vou ter que n é 3, 4 ou 5. Então, se m é igual a 3, eu tenho 3 possibilidades. Se m é igual a 3, o n pode ser 3, 4 ou 5, certo? Se o n é igual a 3, eu tenho 2 possibilidades para m. Né? Na verdade, 3, só que para m igual a 3 eu já contei aqui. Então, m pode ser 4 ou 5, certo? Só existem essas 5 possibilidades com a manipulação algébrica. Então, portanto, os poliedros de Platão são determinados pelos pares, mn. N é o número de arestas de cada face e m é o número de arestas de cada ângulo poliédrico, certo? Logo, esse poliedro de Platão só pode ter essas seguintes formas, né? Onde n é o número de arestas das faces e número de arestas e m é o número de arestas dos vértices. Então só existem essas 5 possibilidades e essas 5 são as 5 classes distintas de poliedros de Platão, beleza? Com isso a gente conclui, né, a demonstração. Porém, ela pode ser mais precisa e a gente vai ver na próxima sessão de vídeos. Através de exemplos, aplicando esse método aqui, né, essa fórmula do asterisco, que dentro dessas 5 possibilidades a gente vai ter só os seguintes poliedros: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, ou seja, de 4 vértices, de 6, de 8, de 12 e de 20. Esses são os 5 tipos de poliedros de Platão e cada um vai corresponder a uma coluna dessa. Vamos ver qual deles corresponde a cada coluna. A gente faz isso através de um exemplo. Beleza? É isso aí.